Senhoras e senhores, meninas e meninas, gente grandes e pequenas, tudo certinho com você aí do outro lado da minha tela? Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento e eu quero pensar que esse será um dos meus vídeos mais densos, mais direto ao ponto, sem enrolation. Eu digo assim porque eu costumo ser bastante prolixo. E isso talvez seja um problema, né? Porque para quem está do outro lado lá, parece que você está enrolando, nunca chega à conclusão, nunca chega ao ponto, e algumas pessoas acabam ficando impacientes com essa forma de comunicação. Bem, eu me chamo Guilherme de Souza, e você? Você não sabe a alegria que você me proporciona por estar aqui para consumir o nosso conteúdo, e eu te aconselho que você fique até o final, porque hoje nós vamos tratar do seguinte tema: como descobrir se a pessoa é ou não emocionalmente forte. E o melhor, muito mais importante do que descobrir se uma outra pessoa é ou não emocionalmente forte, é descobrir, quando o assunto é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, se você é ou não emocionalmente forte. E eu vou aqui trazer pelo menos três conceitos, né? Três pontos que serão extremamente significativos. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se esse vídeo tiver a durabilidade de 10 minutos, tudo bem. Se tiver a durabilidade de 15 minutos, tudo bem. Se tiver só 5 minutos, tudo bem, porque realmente eu quero que você reflita a respeito do assunto. Eu achei um insight bastante importante e, por ser importante para mim, honestamente, eu quero compartilhar também com você. Outro dia eu me deparei com um conteúdo do Karnal falando exatamente a respeito de como as pessoas reagem a, por assim dizer, algumas acusações. Ou como as pessoas estão fragilizadas. Como é que que manifestações ou que tipo de reações demonstram que as pessoas são emocionalmente frágeis, emocionalmente fracas? Por exemplo, o Karnal, ele cita: se alguém me chama de careca, a pergunta é: por que isso me soaria ofensivo? Eu sou careca. E se alguém me chamasse de careca, eu não sendo, por que que isso iria me ofender, sendo que todos estão vendo que eu não sou careca? É apenas um ponto de referência para que possamos entender a sensibilidade de algumas pessoas diante de algumas situações tensas. E agora eu vou me colocar como fruto do meio. Se alguém me chama de negro, me diz uma coisa: o que você vê aí do outro lado? Alguém com a pele clara? A pergunta é: como eu me sentiria ofendido se de fato eu sou um negro? Agora entenda que o que acontece, na verdade, é que as pessoas... Olha um exemplo. Você já... Uma das formas... Para pensar que não é verdade. Quando alguém quer atingir ou tirar o equilíbrio de outro numa discussão, já ouviu aquela frase que alguém fala: seu filho dá? Pip! Já ou já não ouviu? Quantas pessoas já não perderam totalmente a calma, o equilíbrio, a sanidade e o pior de tudo isso, além de agressões físicas muito sérias por conta dessa frase, pessoas já perderam a vida porque alguém chamou essa outra pessoa de filho da mãe. E agora para você entender o quanto as pessoas, ou o quanto é grande a suscetibilidade emocional das pessoas. Imagina, filho da mãe. Me diz uma coisa: se falassem isso a respeito da minha mãe, eu vou te dizer, sinceramente, a minha mãe foi uma mulher tão honrada, ou honrou o meu pai de uma forma tão bela e responsável, que eu vou ser sincero com você, isso não iria me atingir. Por quê? A minha mãe não era esse tipo de pessoa.
Então, você pode querer colar, né, o tipo de adesivo que quisesse ou que quiser colar em minha mãe, e isso não vai fazer com que ela deixe de ser a pessoa nobre que foi. Então, eu não entendo o porquê da sensibilidade das pessoas quando ouvem essa frase. Eu sei, é bem verdade que existem coisas que são ofensivas para uma pessoa e deixa de ser, e não é tão ofensiva para outra. Então, cada pessoa reage diante de uma situação de uma forma distinta. Isso é bem verdade. Mas eu não entendo, por exemplo, como eu me sentiria ofendido se alguém dissesse que eu não sou bonito, me chamasse de feio. É claro que eu vou me sentir ofendido porque eu não sou feio. Eu sou esteticamente desprovido de beleza. E eu não espero que alguém fale isso. Eu tenho espelho, seu tolo. Se eu parasse diante do espelho e dissesse o seguinte: espelho, espelho meu. E você sabe a frase, né? A frase clássica: espelho, espelho meu. Existe em Santarém alguém mais bonito que eu? Olha, certamente eu não ia aguentar ouvir a resposta do espelho, porque tem pessoas que eu acho extremamente desprovido de beleza, e o espelho ia dizer que esse bendito é um pouco mais belo do que eu. Então, me diz uma coisa: por que eu iria me sentir ofendido diante de algo que para mim não se constitui uma ofensa e sim uma verdade? Mas vamos lá um pouquinho, para que o vídeo não fique tão longo. Eu acredito que eu já trouxe pontos de referências o suficiente para você entender o recado que eu quero dar, mas para que essa mensagem não fique, eu não quero que você chegue ao final desse vídeo e tenha aquela sensação de que eu não cumpri com minha palavra. Como entender, de fato, se uma pessoa é emocionalmente forte ou emocionalmente fragilizada, fraca? Vamos lá. Existem algumas características de pessoas que são emocionalmente fortes. Pessoas emocionalmente fortes, ela tem confiança. Então, elas se preocupam pouco com as opiniões alheias. Naturalmente, se você vê uma pessoa que tem problema de autoafirmação, vive sempre na dependência emocional, olhando para um lado ou para outro para ver que quem ou fulano ou beltrano acha disso ou daquilo, pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa emocionalmente frágil ou emocionalmente indefinida, não está bem resolvida. A pessoa emocionalmente forte, eles conseguem ser resilientes. E o que é ser resiliente? Resiliente é saber lidar com situações que talvez, por consequência de mal intenção das pessoas, e acredite, nem todo mundo é tão bonzinho. Às vezes algumas pessoas vão falar ou fazer algo exatamente para te atingir. Pessoas emocionalmente fortes, por mais que se sintam abaladas diante de situações até de má fé, elas vão conseguir absorver a situação e dar a volta por cima. Não vai ficar prostrado com a cara na lona porque alguém disse ou acha isso ou aquilo a seu respeito. E uma terceira condição pessoas emocionalmente fortes conseguem ser empáticas e conseguem ser gentil com as pessoas, mesmo em situações de tensão. O que eu quero te dizer com isso? Ser empático é colocar-se no lugar do outro. E às vezes você não tem o equilíbrio devido para absorver ou tentar compreender, por exemplo, por que as pessoas estão esbravejando, falando alto, sendo hostil e sendo rude com você. Empatia é uma clara condição de uma pessoa que é emocionalmente forte. Alguém está tentando te atingir, alguém está falando mal de você, alguém está falando de você o que não é verdade, alguém está colando em ti um rótulo que naturalmente não é um rótulo apropriado para você,
E você, como uma pessoa madura e forte emocionalmente, você não vai perder o teu equilíbrio. Você vai conseguir raciocinar diante de uma situação de tensão, e isso não é fácil, e você vai conseguir ser empático com essa pessoa. De que forma? Eu convivi com um moço, eu acho que não é nenhum problema, né? Isso foi verdade. O nome dele é Gilson. E Gilson era um rapazinho que tinha uma antipatia muito grande por mim. Simplesmente porque eu era uma pessoa no final da minha adolescência, e até certo ponto hoje eu tenho uma certa capacidade de me relacionar com as pessoas de forma leve, brincalhona e simpática. Até certo ponto, sim. É claro, né, que agora, já passando ou chegando aos 46 anos de vida, você fica um pouquinho meio azedo, né? Isso é coisa de idosos. Brincadeiras à parte, eu era um cara de muito bom alto astral, de verdade. E isso fazia com que o Gilson desenvolvesse por mim um certo grau de antipatia. E aí, um determinado dia, me lembro que num prédio da escola Nossa Senhora do Rosário, que foi a primeira escola que eu estudei no estado do Pará, quando cheguei da minha terra natal, que é a Bahia, em um determinado momento, estávamos ali, aquela garotada tudo junto, e ele começou a destilar um certo ódio ou uma certa aversão a mim, e eu comecei a me dirigir a ele de forma muito direta e brincalhona, não absorvendo aquilo que ele estava falando, e sim contornando com muito bom humor. E eu me lembro muito bem, esse foi um momento da minha vida em que eu vibrei, achei muito interessante, ele falou, cara, numa boa, assim, foi muito legal para mim ouvir aquilo do Gilson. Ele disse, tu é um cara legal pra caramba, bicho. Eu te achava super antipático e não te suportava, porque eu achei que tu era um cara muito arrogante, muito convencido, muito cheio de si. E tu é um cara bacana. E a partir daquele dia, o nosso relacionamento mudou totalmente. Eu confesso pra ti, pra você, que em algum momento da minha vida eu perdi essa minha capacidade. Mas eu era um cara tão relax que, agora falando do Alair, que é um empresário da pequena cidade de Uruará, ele disse, ele um dia viu os garotos do ensino fundamental tentando me tirar a calma, atribuindo a mim alguns adjetivos, fazendo alguma brincadeira exatamente para me sacanear, por assim dizer. Aí ele olhou para os caras e falou assim, nesse tempo, por um pouco tempo, eu tive o apelido de Neguinho. E o Alaí me chamava assim, ele disse, tu tá tentando mexer com o psicológico do Neguinho? É mais fácil tu perder a calma e a sanidade do que fazer esse daí perder a paciência. Porque esse cara simplesmente é inatingível. Ele não foi exatamente com essas palavras, mas foi exatamente a mensagem que ele tentou passar. Então, quando você é emocionalmente bem resolvido, você é forte e não fragilizado, você consegue reagir às situações exatamente como era essa a forma que eu reagia. Mas acaba que a vida não é fácil. A vida não é brincadeira. E tem aí um certo adágio que diz que a vida é duro para quem é mole. A vida, ela é dura até mesmo para as pessoas fortes. Acontece que pessoas resilientes, eles aguentam a quantidade de pancada que a vida está disposta a dar. Pessoas resilientes, pessoas fortes, não é que elas sejam inabaláveis, mas elas conseguem sair inteiro de situações onde poderiam sair quebradas. Pessoas emocionalmente equilibradas conseguem dar a volta por cima, conseguem contornar as situações, embora não sendo fácil. Mas é evidente que a vida te oferece desafios, a vida coloca obstáculo diante de você, a vida te apresenta adversidade e você tem que ter autoconhecimento, tem que ter desenvolvimento pessoal e tem que ter crescido o bastante para você entender
que é necessário se fazer forte mesmo diante da fraqueza. E aqui eu quero deixar uma pequena frase filosófica que diz o seguinte: força não é ausência de fragilidade. Coragem não é ausência de medo, mas sim enfrentar o desafio, por exemplo, apesar do medo. Então, existe uma grande diferença entre uma jornada de sucesso entre uma pessoa e outra. Tem pessoas que, diante do medo, vai simplesmente paralisar-se, enquanto outras pessoas, apesar do medo, vai seguir adiante, vai encontrar uma forma, vai dar um jeito e vai conseguir chegar aonde ele se dispôs, aonde ele se propôs chegar. Me diz uma coisa, o assunto de hoje foi interessante? Faz o seguinte, não vai embora ainda não, por favorzinho. Curte o nosso conteúdo. Se for interessante para outra pessoa, compartilha com essa outra pessoa. Deixa aqui embaixo o teu comentário para que eu possa saber exatamente o que você achou a respeito do assunto e nos siga. Vamos construir uma comunidade sólida e forte o suficiente para fazer a diferença. Tchau, tchau!